Essas, no... Essas nossas combinações sobre os trabalhos e tudo mais, eu vou documentar isso lá no nosso grupo. Então, vamos lá. Quando eu falo para vocês sobre tecido, agora que eu estou gravando a aula, o que vem à cabeça de vocês? Eu posso falar meninas, né? Parece que não tem nenhum homem na turma. O que vem à cabeça de vocês quando eu falo em tecido? Tecido, o tecido, a pele. O que tem num tecido, gente? Na cabeça de vocês que formam um tecido como a pele. Né? Formado por diferentes tipos de tecidos. O que eu encontro num tecido? Estética. Vamos lá, Fabiana, Jéssica. Perfeito, Adna. Todo tecido é formado por células. Então, quando eu falo para você do tecido nervoso, tem neurônios como principal. Mas não é só neurônio, tem outras células que fazem parte do tecido nervoso. Quando eu falo de pele, tecidos de revestimento como a pele, eu penso em epiderme, células da epiderme, células epiteliais, né? Mas não são só elas, existem outras células que formam qualquer tecido, gente. Eu quero sempre que vocês pensem o seguinte: ele tem vários tipos de células, mas ele tem uma célula principal. Por exemplo, o tecido nervoso de células, mas a célula principal do tecido nervoso é o neurônio. Pele, a pele tem diversos tipos celulares, mas o principal tipo de célula presente na pele é a célula epitelial, forma epiderme. Então, o tecido tem um conjunto de células diferentes, mas todo tecido tem sua célula principal, a sua célula mais importante, a sua célula característica. O fígado de célula, mas o hepatócito é a célula principal do fígado. Então, vamos lá. O que mais tem no tecido além de célula? Já ajuda a Adna aí. O que mais que tem no tecido além de célula? Nada? Tem alguém aí? Vou fazer uma chamada, se continuar desse jeito. O que mais, gente, que tem num tecido, além de células? Nos tecidos nós temos células. Quando vocês têm uma lesão num tecido, por exemplo, vocês cortam a sua pele. O que acontece quando tem um corte na pele? É pensar e não entregar a resposta pronta. Quando vocês cortam a pele, o que acontece, gente? Sangue. Se sai sangue, gente, o que mais que tem no tecido pele, além de células? Concorda comigo que no tecido vaso sanguíneo? No tecido também tem vasos sanguíneos. Se vocês não sabem, por que a importância de um vaso sanguíneo? Por que todo tecido tem vaso sanguíneo? Porque o vaso sanguíneo traz nutriente para as células. Né? O sangue que flui dentro dos vasos sanguíneos, ele carrega nutrientes para as células. Então, todo tecido tem vaso sanguíneo. Quando você corta, sangra, ok. Então, já descobrimos que tem vaso sanguíneo. O que você sente quando corta? Isso, Luana, você já está indo no caminho. Dor. Se tem dor, o que tem no tecido que me permitiu sentir dor? Terminações nervosas. Né? Então, todo tecido ele tem terminações nervosas que dão ao calor, ao frio,
químicos, físicos, biológicos que geram dor. Então, tem terminações nervosas, né? Do tato e para de dor. Tem vaso sanguíneo, porque o sangue flui por dentro dos vasos e traz nutrientes para as células. Do tecido, que uma pessoa da estética tinha que falar. Quando as pessoas estão cheias de líquidos, eu sempre procuro um esteticista e espremendo para que os líquidos acumulados nos tecidos fluam para dentro dessa rede. O que é essa rede? São os vasos linfáticos. Então, num tecido tem vaso linfático. O que o vaso linfático faz no tecido, gente? O vaso sanguíneo trouxe água cheia de nutrientes para alimentar as células. Só que essa água, se ela ficar acumulada entre as células, o tecido incha. Esse excesso de água é drenado pelos vasos linfáticos. Olha que interessante, o tecido tem uma rede de vasos sanguíneos que trazem água rica em nutrientes para as células. Só que essa água não pode ficar acumulando entre as células, senão o tecido incha. Então eu tenho uma rede de vasos que drenam essa água, que é o sistema linfático. Eu tenho terminações nervosas e eu tenho células. Está faltando uma. Gente, vocês acham que um tecido é formado puramente por células empilhadas umas sobre as outras, grudadas umas nas outras? Então, mais lógico que exista um espaço entre uma célula para que possa fluir os nutrientes, elas possam liberar os produtos que elas produzem. Razoável, o que vocês acham? Um tecido é um emaranhado, umas grudadas nas outras, a membrana de uma grudada na membrana da outra, ou um tecido, as células distantes umas das outras, e com um espaço entre elas por onde fluem os líquidos. Gente, nossos tecidos, as nossas células, elas se multiplicam e se posicionam em cima de uma rede de fibras. Uma rede de proteínas fibrosas que formam. As nossas células crescem em cima dessa teia. Essa teia fibrosa a gente vai chamar de extracelular ou interstício. Estruturas teciduais. Matriz extracelular ou interstício. Eu falei para você, essa matriz, ou seja, essas substâncias que ocupam o espaço entre uma célula e outra, elas formam uma teia. Proteínas e açúcares que se organizam como uma teia, como uma trama. E as células vêm e se posicionam sobre essa teia. Então, a estrutura de um órgão, ela é dada por essa teia, essa trama de proteínas e açúcares. E as nossas células crescem em cima dessa trama. Tem uma proteína que forma o interstício, que vocês certamente ouviram falar como futuras esteticistas aí. Uma das principais proteínas que forma essa matriz extracelular, ou seja, que forma esse espaço entre, uma das principais proteínas é o colágeno. O colágeno é um componente da matriz extracelular. O açúcar que forma essa matriz extracelular é o ácido hialurônico. Tanto o colágeno como o ácido hialurônico são duas substâncias importantes na carreira de um esteticista. Nas nossas primeiras aulas, é meu objetivo que vocês conheçam muito bem o que é um ácido hialurônico, que é um sulfato de condroitina, o que é um colágeno, que são estruturas da nossa matriz extracelular. Eu separei uma figura aqui. Veja se com essa figura vocês conseguem entender um pouco o que eu estou dizendo.
Ó, aqui eu estou mostrando para vocês células epiteliais. Tá vendo? Um conjunto de células, ó, umas ao lado das outras. Mas reparem que abaixo dessa célula, elas estão apoiadas em uma teia, uma trama. Essa trama, gente, tá vendo que no espaço entre essa trama eu tenho gotas, gotículas de água, de fluido rico em nutrientes. Mas essa trama na qual as células estão apoiadas, o que ela é feita? Ó? De colágeno e de elastina, duas proteínas. Mas nessa figura aqui faltou dizer que nessa tem ácido hialurônico, que é um açúcar, um carboidrato. Então, o que essa figura está mostrando para vocês? Que as nossas células, elas não estão fluindo em líquido. As nossas células, elas estão apoiadas em uma estrutura fibrosa, em proteínas que formam uma trama, uma teia. É nessa teia que as células estão apoiadas. Essa teia de proteínas e açúcares, a gente chama de matriz extracelular. É a estrutura do tecido, gente. E como esteticistas, vocês vão trabalhar reforçando essa estrutura. Quanto mais colágeno existe aqui na lama, mais firme é esse tecido. Quanto menos colágeno, mais flácido. O mesmo vale para o ácido hialurônico, que também é um componente estrutural desse tecido. Quanto mais ácido hialurônico neste tecido, nessa estrutura, mais estará esse tecido. Quanto menos ácido hialurônico nessa estrutura, menos hidratada estará essa estrutura abaixo da célula. Então, embaixo da nossa pele, nós temos uma estrutura de tecido conjuntivo, onde o colágeno e o ácido hialurônico, tá aqui, figura completo, ácido hialurônico. Então, para começo de conversa, vocês vão anotar que a nossa matriz tecidual, ou seja, a estrutura sobre a qual as células do nosso tecido estão apoiadas, ela é formada basicamente por essas duas moléculas, colágeno e ácido hialurônico. O colágeno, gente, ele vai dar resistência ao tecido, firmeza. Quanto mais rico em colágeno, mais firme, mais resistente. Ou seja, a trama na qual as células estão apoiadas, o esqueleto do tecido é forte. Já o ácido hialurônico, quanto mais ácido hialurônico presente nessa estrutura fibrosa do tecido, trama, quanto mais ácido hialurônico, mais hidratado esse tecido estará. Vocês da estética, quando intervirem sobre a pele de um paciente, muitas vezes vão estar preocupados com o grau de hidratação e com a firmeza do tecido. Ou seja, estarão preocupados em promover síntese de colágeno e síntese de ácido hialurônico. Uma pele com colágeno e com ácido hialurônico formando a sua matriz extracelular, ou seja, o espaço entre as células, na qual as células da pele estão apoiadas, uma pele rica nessas duas substâncias é uma pele firme e hidratada, que é o que todo esteticista busca por intervenção diretamente nesse tecido, né, na pele. Essa camada superficial de células da pele, ela está o tempo todo assim. Então, essa camada de células, ela precisa de um arcabouço sólido, porque o tempo todo ela está se renovando. As células velhas descamam e células novas surgem. Mas a matriz, a estrutura da pele permanece a mesma. Ela pode mudar de constituição, ela pode ficar mais em colágeno, mais pobre em colágeno, mais rica em ácido hialurônico, mais rica mais pobre em ácido hialurônico. Elastina é uma proteína, ela dá elasticidade à pele. Né? O nome dela já diz, elastina, ela confere elasticidade. Colágeno confere resistência. Ácido confere hidratação.
Para começo de conversa, gente, conseguiram entender a ideia de uma matriz extracelular? As nossas células, elas não estão flutuando e elas nem estão grudadas umas nas outras sem um espaço entre elas. Há um espaço entre as células. E esse espaço é preenchido por proteínas e açúcares, proteínas e carboidratos. A principal proteína desse espaço extracelular é o colágeno. O principal espaço extracelular é hialurônico. E vocês vão trabalhar basicamente sobre o espaço. Então é muito importante que vocês saibam que entre uma célula e outra há uma matriz que é formada por proteínas, matriz extracelular ou intertício. É o espaço entre as células do tecido, formado por uma trama de proteínas. Qual é a principal proteína? Colágeno. E carboidratos. Qual é o principal carboidrato? Ácido hialurônico. Então, a matriz extracelular ou intertício é o espaço entre as células dos tecidos, formado por uma trama de proteínas e de carboidratos. A matriz funciona como um estrutural para as células do tecido. Por que a estrutural, gente? É porque essa trama de células, elas não podem estar desorganizadas. Essa massa desorganizada de células. Um tecido é uma massa de células selecionadas cada uma de acordo com a estrutura do órgão. Quem é que dá essa estrutura? Quem é que forma a base para eu construir o meu tecido? Quem dá a forma para o meu tecido? É a matriz extracelular. É a matriz de fibras, de proteínas fibrosas, né? De colágeno e de carboidratos. Pense o seguinte, você pega dois tipos de arames. Um arame é o nosso colágeno. O outro arame é o nosso ácido hialurônico. E você faz uma forma uma teia com esses dois arames entrelaçados uns nos outros. O espaço que há dentro que você criou com esses dois arames é o espaço onde as células irão ocupar. Então, no final das contas, o tecido é um conjunto de células rodeadas, entrelaçadas por essas duas, basicamente o colágeno e o ácido hialurônico. Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui para ajudar vocês a ver o que eu estou falando. Ó, isso daqui ajuda um pouco. Vejam se vocês conseguem enxergar bem essa figura aqui. Não, tem que ser feito. Ó, tá vendo uma camada de células, a epiderme, uma camada de células epiteliais, e olha que aqui passando um vaso sanguíneo, ó. Aqui as hemácias sendo representadas. Reparem, gente, que entre o vaso de células, quem é que está dando suporte estrutural para o vaso e para a célula? De proteínas fibrosas aqui, ó, representadas por vermelhos. Essas proteínas fibrosas são o colágeno, hidrato, que tem aqui também fibroso, que dá uma estrutura para sustentar as células e os vasos, são os ácidos. Se eu acho mais alguma outra figura, as representações de intertício são muito ruins. Mas às vezes a gente acha uma ou outra figura aqui. Tá.
Essa é uma figura que mostra também, ó, uma célula, outra célula. São duas células de um mesmo tecido, mas reparem, elas estão grudadas uma na outra. Entre elas, ó, há um espaço. E reparem que esse espaço está sendo ocupado por estruturas que parecem com linhas, né? Por isso a gente chama essas estruturas de filamentosas. Então eu tenho o colágeno, eu tenho o ácido hialurônico, que estão justamente formando essa trama. Reparem, ó, que essa célula está apoiada nessa trama de proteínas, e essa outra célula também está apoiada. Então entendam que essas estruturas fibrosas, tanto o colágeno, eles dão suporte para as células, suporte estrutural para as células. Então as células se posicionam no tecido em cima das fibras. Quais são as duas principais fibras? O colágeno, que é uma proteína, e o ácido hialurônico, que é um açúcar. Então, está representando em vermelho, gente, está representando o ácido hialurônico. E essas escuras aqui, cinzas, são as fibras de colágeno. Então, reparem, ó, que tanto o ácido hialurônico em vermelho, quanto o colágeno aqui em preto, eles estão dando suporte estrutural para a célula. Eles estão rodeando as células. Ficam no espaço entre uma célula e outra. Quanto mais colágeno houver nesse espaço, mais firme é esse tecido. Quanto mais ácido hialurônico houver nesse espaço entre as células de um tecido, mais tratado o tecido estará. Até aqui, gente, vocês conseguiram entender a ideia? Deu para entender, professor, só que tá falhando um pouquinho. Não sei se é a internet. A internet hoje está muito ruim, né? Mas a gravação fica boa. Se precisarem voltar, eu quero que vocês entendam, gente, que um tecido é uma estrutura dinâmica. Um tecido tem células, tem vaso sanguíneo, tem terminação, tem vaso linfático. Cada um tem a sua função. Ó, na pele, as células estão separando o nosso meio interno e o meio externo. Eu tenho várias camadas de célula para separar o meio externo, que nos cerca, do interior do nosso corpo. Para entrar no interior do nosso corpo, você tem que romper essas camadas de células que formam a nossa epiderme. Rompeu essas camadas, lá embaixo você vai encontrar vaso sanguíneo, terminação nervosa, vaso linfático e uma matriz extracelular ou intertício, que formam um tecido conjuntivo. Essa matriz extracelular ou intertício é um espaço que tem entre as células do tecido. Ele é formado por uma trama de proteínas, várias, tá? Mas a principal é o colágeno. E de carboidratos, vários carboidratos, é o ácido hialurônico. Então essa matriz ela funciona como um arcabouço. Para quem não está entendendo o que é arcabouço é mais coisa que dizer uma base estrutural para as células do tecido. Onde é que as células estão apoiadas? Em cima de um conjunto de fibras. Colágeno e hialurônico. O colágeno é uma fibra proteica. O ácido hialurônico é uma fibra polissacarídica, é um carboidrato. Certinho? Essas estruturas, gente, hoje na nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os carboidratos, inclusive sobre o ácido hialurônico. Vamos falar de carboidrato como base estrutural para o nosso tecido conjuntivo e vamos falar de carboidrato fonte de energia para as células. Hoje nós vamos dar destaque à função deles estrutural para os nossos tecidos. E aí o ácido hialurônico é o mais importante, mas ele não é o único, que dá estrutura para os nossos tecidos. Tem outros carboidratos importantes como base estrutural. E vamos falar dos carboidratos que funcionam como fonte de energia. Vamos começar falando dos carboidratos que atuam de energia. Os carboidratos, a gente também pode chamá-los de polissacarídeos ou açúcares. Eles são um dos grandes grupos de moléculas que formam as nossas células. A gente vai passar por todos eles, não se preocupem com isso agora não, mas além de carboidrato, as nossas células são proteínas, os nossos tecidos, né, e células, além de carboidratos, eles são feitos de proteínas, lipídios e ácidos nucleicos.
Essas são as 4 moléculas orgânicas básicas que formam uma célula. Nós vamos começar com os carboidratos. Os carboidratos, gente, são importantes na nossa dieta porque eles são uma fonte primária de energia. É sinônimo de carboidrato eu falar polissacarídeo ou açúcar. Então, as substâncias que no meu paladar são detectadas como doce, normalmente são carboidratos ou polissacarídeos. Qualquer desses termos aqui podem ser usados ou trocados um pelo outro. Eles são sinônimos. Qual que é o principal carboidrato, gente, que é fonte de energia? A glicose. A glicose é um monossacarídeo. O que é a glicose? É uma molécula. Alguém sabe o que significa dizer que é uma molécula orgânica? Alguma de vocês sabe a diferença entre uma molécula orgânica e uma molécula inorgânica? Sabe ou não? Uma molécula orgânica é uma molécula que tem uma cadeia carbônica. E a inorgânica não tem. Então, uma molécula como a glicose, ó, eu tenho um carbono ligado em outro, ligado em outro, ligado em outro, ligado em outro, formando um ciclo. E o carbono está fazendo associação com o oxigênio e o hidrogênio. Essa estrutura, uma cadeia de carbonos ligada com oxigênio e hidrogênio, é uma molécula orgânica. Então, se tem uma cadeia carbônica, é uma molécula orgânica. E a glicose é uma molécula orgânica. Vocês sabem quem produz glicose na natureza? Como é que ela é produzida? Esse talvez seja um dos fenômenos que a gente mais estuda na vida. Desde a segunda série disso, ouve falar disso no ensino fundamental inteiro, médio e na faculdade de novo. Como é que a gente produz glicose, gente? Como é que os organismos produzem glicose? Lembram da fotossíntese que a gente estudou na escola? Na fotossíntese, as plantas pegam gás carbônico, água, usam a energia do sol e produzem glicose. Nós, que não fazemos isso, nós precisamos alimentar da glicose presente nos alimentos, especialmente nos vegetais que produziram a glicose. Quando nós nos alimentamos de glicose, ela é absorvida no nosso intestino, cai na corrente sanguínea, e nas nossas células ela vai ser quebrada, a glicose, na presença de oxigênio, vai liberar gás carbônico, água e 32 moléculas de ATP. Então, por que glicose é um carboidrato tão importante? É porque as nossas células usam glicose para produzir quem? ATP. O que é ATP, gente? Vocês sabem para que serve ATP no nosso corpo? Por que a gente quebra a glicose para produzir ATP? Isso, ATP é energia, Camila. Então, qual que é o objetivo? Nós temos no nosso corpo, pessoal, cerca de 100 trilhões de células. Todas famintas, todas metabolicamente ativas. Cada célula do nosso corpo consome glicose para produzir energia. Cada célula do nosso corpo produz calor, por isso nós somos animais quentes, a gente produz calor em uma temperatura constante. Por quê? Porque todas as células do nosso corpo estão usando glicose para gerar energia. Por isso que a gente nunca para de se alimentar. Você toma café da manhã, passa um pouquinho, você está com fome de novo, você faz um lanche, vem o almoço, passa um pouco você de novo, você lancha, mais um tempinho você sente fome outra vez, você janta, e aí se você jantar cedo, antes de dormir, você já está com fome outra vez. Que a fome é uma sensação que nos acompanha o tempo todo, ao longo de toda a nossa vida, do dia todo. Porque as nossas células precisam gerar energia, elas não param de gerar energia. O metabolismo celular não para. E para a célula gerar ATPs, para ela produzir energia, ela vai precisar de glicose. Por isso que a fome nunca cessa na gente. Por isso que a nossa alimentação precisa ser constante. Nós precisamos gerar energia
em todas as nossas células. E para gerar energia, nossas células vão usar a glicose. Como é que a glicose está na natureza? A principal fonte de glicose para nós na natureza, que é o principal carboidrato que gera energia, a principal fonte de glicose é o amido. O que é uma molécula de amido? É uma molécula de origem vegetal. Vegetais, à medida que eles vão fazendo fotossíntese e produzindo glicose, eles guardam essa glicose em polímeros. O que é um polímero de glicose? Nada mais é, gente, que uma imensa molécula em que uma glicose está ligada na outra, está ligada na outra, em outra, e assim por diante. O polímero é uma molécula onde as glicoses estão repetidas, uma glicose ligada na outra. Quais organismos produzem o amido? Os vegetais. E nós conseguimos, inclusive, extrair o amido de alguns vegetais. Extrair esses polímeros de glicose. Uma única molécula de amido, a gente tem cerca de 1000 moléculas de glicose nas outras. Então, em termos de fonte de energia, o amido é uma baita fonte de energia para o nosso organismo? É, porque a glicose para produzir energia. E o amido é um polímero de glicose, ou seja, 1000 moléculas de glicose ligadas umas nas outras. Do milho, no milho, o milho é repleto de amido, a gente consegue extrair esse amido, né? O amido de milho, a gente até tem uma marca famosa, né? A maizena. O que é a maizena? Amido de milho concentrado, são grandes moléculas formadas por glicose ligada na outra, né? Formando aí grandes cadeias de glicose, com cerca de 1000 glicoses em cada molécula de amido. A mandioca também é uma planta rica em amido, a gente consegue extrair esse amido. Como é que chama, gente, o amido da mandioca? A grande cadeia de glicoses que a mandioca forma. O amido que a gente extrai da glicose a gente chama de polvilho, né? O polvilho nada mais é do que um grande polímero de glicoses, moléculas de glicose ligadas umas nas outras. Por isso que o polvilho, o amido de milho, são muito energéticos, fornecem muita energia para o nosso corpo. Por quê? Porque eles são cadeias formadas por glicoses ligadas umas nas outras. Os vegetais fazem isso. Os vegetais que nós ingerimos contêm amido, são polímeros de glicose. O amido ele é formado por duas estruturas diferentes, tá? Uma estrutura, a amilose, e outra ramificada, que é a amilopectina. Mas basicamente ambas são polímeros de glicose, moléculas de glicose ligadas umas nas outras. Professor, não estou entendendo o que é esse amido. Não estou entendendo o que significa ser um polímero de glicose. Vocês já devem ter visto um colar de pérolas, certo? Pensem que um colar de pérolas é o amido. O colar em si é o amido. Se o colar em si é o amido, gente, quem são as glicoses nessa analogia, nessa metáfora? Pensa que você tem um colar de pérolas contendo 1000. O colar é a molécula de amido, contendo 1000 glicoses. Cada pérola do colar equivale a uma glicose. Você não consegue entender essa ideia de um polímero, de uma grande molécula, onde uma molécula base se repete ligadas umas nas outras? Então pense que igual num colar de pérolas, com 1000 pérolas, eu tenho uma pérola ligada na outra, mais colar imenso. Uma molécula de amido é isso, só que ela é formada por unidades de glicose. Uma glicose ligada na outra, até formar esse grande cordão de glicoses. Quando nós ingerimos amido, quando a gente ingere polvilho, quando a gente ingere o, o amido de milho,
Nós estamos comendo esses grandes polímeros de glicose. O que o nosso corpo faz? Ele quebra todas essas ligações. No final, lá no nosso intestino, a gente absorve glicose. A glicose vai para o nosso sangue, flui a glicose para todos os tecidos, e aí os nossos tecidos vão usar essa glicose. Cada célula do tecido vai usar essa glicose para produzir energia e manter viva. Se eu parar de dar glicose para as minhas células, elas param de produzir energia. Logo, o metabolismo delas cessa e elas morrem. Além do amido, gente, a natureza tem dois outros açúcares que são fontes de energia para nós, fontes de glicose. Um deles está presente no leite. Então, o leite também possui um açúcar. Só que esse açúcar eu chamo de disacarídeo. Por quê? De polissacarídeo e a lactose eu chamo de disacarídeo. Porque o amido ele tem centenas de glicoses ligadas umas nas outras. Ele é um polissacarídeo. Já a lactose, ela tem apenas uma glicose ligada num outro açúcar chamado galactose. São só duas moléculas ligadas uma na outra. Por isso a lactose é um disacarídeo. Lactose, gente, no leite. O leite é uma secreção produzida pelas fêmeas de mamíferos. Todos os mamíferos produzem leite. E no leite das fêmeas possui um açúcar para dar energia para o recém-nascido. Esse açúcar presente no leite é uma lactose. O que é uma lactose? Uma molécula de glicose ligada numa molécula de galactose. As duas fornecem energia para o corpo humano. O outro açúcar importante como fonte de energia na nossa dieta é a sacarose. A sacarose também é um disacarídeo. Por quê? Porque ela tem uma glicose ligada em uma frutose. Então, são duas moléculas de açúcar ligadas uma na outra. A glicose é um monossacarídeo, a frutose é outra. Quando eu ligo uma frutose numa glicose, eu gero um disacarídeo chamado sacarose. Sacarose é muito conhecida de vocês, gente. Onde vocês têm sacarose aí na casa de vocês? Vamos, participem. Alguém fala. Onde vocês têm sacarose na casa de vocês? Sacarose, gente, é o açúcar branco. É o açúcar presente nas frutas. Então, eu tenho frutas que têm bastante sacarose, e por isso eu percebo elas bastante doces. A sacarose, dentre os carboidratos, é a que com um sabor doce quando detectada na nossa língua. Então, se eu vou ingerir uma fruta muito rica em sacarose, eu vou achá-la muito doce. Alguns vegetais têm bastante sacarose. Inclusive, eu uso eles para extrair a sacarose e concentrar ela, purificar ela. E aí eu gero o açúcar branco, o açúcar cristal. A cana-de-açúcar, né, é muito rica em sacarose. E aí eu extraio a sacarose da cana, cristalizo, purifico e gero o açúcar branco. Mas outros vegetais são ricos em sacarose. Sendo muito doce, ele é rico em sacarose. Por exemplo, da beterraba, que é rica em sacarose, também pode ser usada para a produção de açúcar. Então, nesse primeiro momento dessa aula, eu queria as três principais carboidratos que são importantes como fonte de energia. Nós vamos voltar nele na próxima aula, porque na próxima aula, como é que o nosso corpo produz energia? Como é que ele produz ATP? Esse slide aqui, eu gerei para vocês. Então, essas aqui são as três fontes de energia do nosso corpo, da nossa dieta, né? Fontes de glicose para a gente poder gerar ATP. Então, que é um polímero de glicose produzido pelos vegetais. A lactose, que é o açúcar presente no leite. E a sacarose, nas frutas. Então, todos eles, gente, são formados por moléculas de carboidratos ligadas umas nas outras.
forma um carboidrato, um disacarídeo, ou um polissacarídeo contra o amido, essa ligação entre uma glicose e outra, eu chamo de ligação, tá? Entre uma glicose e uma frutose, entre uma glicose e uma galactose. Então, as ligações feitas com a glicose e um outro carboidrato, um outro açúcar, a gente chama de ligações glicosídicas, que é a ligação que forma os açúcares, que formam os carboidratos. Então, dito isso, eu diria que os carboidratos têm uma função básica. Eles são fonte primária de energia para as nossas células. A glicose, então, para o nosso metabolismo manter ativo, a gente precisa de glicose no nosso sangue, para todas as células do corpo. Da onde que vem essa glicose? Da dieta. Vem do amido que a gente come, da lactose que a gente ingere quando bebe leite e da sacarose que a gente ingere quando come frutas ou açúcar. O açúcar mascavo e o demerara também são sacarose, tá? Só que em processo de purificação, em estágio de purificação distinto. Mas são sacarose do mesmo jeito. Nesse slide eu trouxe para vocês as estruturas não desenhadas por mim, né? Eu também quero que vocês ficarem com essa estrutura da glicose na cabeça. Além, aqui eu coloquei as estruturas reais, ó. Então, aqui, olha como o amido é um polímero de glicose. Uma molécula de glicose ligada por uma ligação glicosídica em outra, que se liga em outra, que se liga em outra. Então, isso é o início de um polímero de glicose, ou seja, várias moléculas de glicose ligadas umas às outras. Esse é o amido. Olha a sacarose, ó, uma molécula de glicose ligada a uma molécula de frutose. E olha a lactose que é o açúcar do leite. Uma molécula de glicose ligada a uma molécula de galactose, que são, inclusive, moléculas isômeras, né? A galactose é um isômero da glicose. Aqui, tranquilo, conseguiram entender que carboidratos são importantes como uma fonte de energia para o nosso corpo e que esses são os três principais carboidratos presentes na nossa dieta: o açúcar do leite, o açúcar das frutas e o açúcar especialmente dos tubérculos, né? Da mandioca, do milho, do trigo, né? A farinha de trigo, gente, é retirada do trigo. O amido de milho é o amido tirado do milho. O amido é o amido retirado da mandioca. São polímeros, fontes de glicose. Aqui, até aqui entenderam esses principais carboidratos? Então, carboidrato, sempre que vocês ouvirem carboidrato, é a mesma coisa que vocês estarem ouvindo sacarídeos ou açúcares. Uma das funções dessas estruturas para o nosso corpo, para as nossas células, uma das funções é gerar energia. Então, existem carboidratos no leite, nas frutas e nos vegetais. São mais ricos em amido que outros. É o caso do trigo, de onde eu extraio a farinha, é o caso do milho, de onde eu tiro o amido. Chama de maizena, né, porque é uma marca muito famosa, mas maizena é uma marca. A maizena, na verdade, é um amido de milho, grandes polímeros de glicose. O milho, né, que é o amido que a gente extrai da mandioca. Mas vários vegetais são ricos em amido. Qual que é a outra função do amido? Nós acabamos de ver que a glicose ela é importante para a produção de energia. Então, eu tenho glicose, mais 6 moléculas de oxigênio, gerando 6 moléculas de gás carbônico, água e 32 ATPs. Esse processo de quebra da glicose dentro das nossas células é chamado de respiração celular. E nós vamos estudar ela na nossa próxima aula. A natureza forma 2 polímeros de glicose muito importantes, o amido e a celulose. A celulose é a estrutura principal da célula vegetal. E o amido é uma fonte de energia para nós,
e não produzimos glicose como as plantas, né, que não fazemos fotossíntese. A gente pega esse aminoácido e usa para gerar energia. A celulose, ela já é estrutural, um polímero de glicose, mas ela é estrutural para as plantas. A célula vegetal, ela é basicamente, a principal componente é a celulose. Repare, gente, que a glicose ela é carbônica com os carbonos ligados em oxigênio e hidrogênio. Então, tem aqui vários OH, várias hidroxilas ligadas na estrutura da glicose. Então, essa é a minha molécula de glicose. Se vocês olharem para essa estrutura e compararem com essa, vocês vão ver que elas são idênticas, praticamente idênticas. 99% idênticas. Qual que é a diferença que vocês estão vendo entre essa estrutura e essa, gente? Essa é a glicose e essa é a glicosamina. Sabe por quê? O que é a glicosamina? É uma substância derivada da glicose, só que no lugar dessa hidroxila, eu tenho uma amina, um NH2. Ó. Reparem, nessa molécula aqui, eu tenho OH ligado em todos os carbonos. Ó. OH, 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 OH. Tem um oxigênio, uma hidroxila ligado em todos os carbonos. Aqui eu também tenho a hidroxila aqui, aqui, aqui e aqui. A questão é que no lugar que deveria estar a hidroxila aqui, eu tenho uma amina, eu tenho um nitrogênio e 2 hidrogênios. O grupo funcional se chama amina. Glicosamina. Então, a glicosamina é uma molécula semelhante à glicose, derivada da glicose, só que no lugar de um hidrogênio, nesse ponto ela tem uma amina. Por isso que, ao invés de se chamar glicose, ela se chama glicosamina. Gente, uma coisa que eu queria perguntar para vocês. O que vocês... Ah, por causa da amina, excelente. A Luana, pelo visto, conhece grupos funcionais. Além da Luana, vocês também têm essa noção de grupo funcional? Quando vocês olham para uma molécula, vocês sabem o que é uma amina, uma hidroxila, um ácido carboxílico, ou quando eu falo isso para vocês, eu estou falando grego. Se tiver, eu vou passar um trabalhinho sobre grupos funcionais. Esse é um conhecimento que, teoricamente, vocês já teriam, mas se não tiver, a gente vai fazer um trabalhinho para vocês relembrarem o que são grupos funcionais. Kailane, então, você vai depois fazer uma pesquisa sobre o que é grupos funcionais. Mas eu vou passar para vocês. Em bioquímica, gente, vocês têm que ser capazes de olhar uma estrutura química e saber o que são os grupos funcionais. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui algum. Tá vendo? É um ambiente muitas vezes desigual, com alunos com diferentes formações. Então, ó, esse grupo aqui, ó, OH, é uma hidroxila. C-O-OH é uma carbonila. H é um álcool. São vários grupos funcionais para a gente aprender. Por hora, para nós aqui na bioquímica, é muito importante nessa aula de hoje a gente conhecer a amina e conhecer a hidroxila. Para vocês que nunca ouviram falar em grupo funcional, quando eu tenho um OH, olha aqui, ó, OH, hidrogênio e oxigênio. Quando eu tenho esse grupo funcional se chama hidroxila quando ele está ligado a um carbono. Então, quando eu tenho um oxigênio e um hidrogênio ligados num carbono, numa molécula orgânica, numa cadeia carbônica, isso aqui eu chamo de hidroxila. Reparem que aqui, ó, o oxigênio não tem hidrogênio ligado nele, um carbono e outro. Como ele está em outro, esse oxigênio é chamado de grupo éter. Éter, ele entre um carbono e outro, ele é um éter. Já aqui, ó, eu tenho um NH2 ligado no carbono. O NH2 ligado no carbono é um grupamento amina. Então, qual é a diferença da molécula de glicose para a glicosamina? É que a glicose, todos os carbonos são ligados em hidroxilas, em OH. Na glicosamina, um dos carbonos, esse aqui, ó,
Ao invés de ele estar ligado numa hidroxila, ele está ligado numa amina. Vou passar um trabalhinho de grupos funcionais, porque pelo visto, vou passar um desenho sobre grupos funcionais, porque pelo visto o mundo os conhece. A glicosamina, gente, ela é a estrutura básica para glicosamina. Lembra que a glicose forma polímeros, como o amido? Acabou de ver várias moléculas repetindo a molécula de glicose? A glicosamina também forma polímeros. Esses polímeros a gente chama de glicosaminoglicanos. Eita, professor, que nome grande. Por que glicosaminos? Porque todos eles derivam da glicosamina. Tem essa estrutura aqui, ó. Mas essa estrutura da glicosamina está sempre ligada num outro açúcar, formando a estrutura básica, por exemplo, do ácido hialurônico. O que é uma molécula de ácido hialurônico? O famoso hialurônico. Se eu passar o resto fazendo aplicação de ácido hialurônico nas pessoas. Enquanto forem esteticistas, vocês vão ter de vocês ácido hialurônico, ácido hialurônico. Pelo amor de Deus, trabalhar o resto da vida com uma estrutura que vocês desconhecem. O que é? O que é o ácido hialurônico, gente? Ó, glicose. E no lugar de uma hidroxila tem uma amina, e essa amina também está ligada num acetil. É uma acetilglicosamina. É essa molécula aqui, só que com um acetil ligado no nitrogênio. O ácido hialurônico é uma molécula de acetilglicosamina ligada numa molécula de ácido glicurônico. Isso aqui é um açúcar, isso aqui é outro. São dois açúcares ligados um no outro por ligação glicosídica. Mas reparem, ó, que eles são diferentes, né? A glicose não tinha amina. Ó. O ácido hialurônico é uma glicose ligada numa amina e numa acetil. Por isso que é acetamina, ligado num outro açúcar que reparem que também parece a glicose, porque ele também é derivado dela. Só que aqui, ó, a glicose, você vê que ela tinha um CH2OH. Se você olhar para essa molécula, ele tem um C-OH, ele tem um grupamento ácido, carboxílico. Por isso que ele é chamado de ácido glicurônico. O ácido glicurônico ligado numa N-acetilglicosamina forma o ácido hialurônico. Gente, o ácido hialurônico é uma das maiores moléculas do nosso corpo. Essa aqui é a unidade básica dele. Mas o que é um ácido hialurônico de fato? São 50 mil, são mais de 50 mil repetições disso daqui. Essa dupla ligada uma na outra, formando um imenso polímero de N-acetilglicosamina com ácido glicurônico. Um ácido hialurônico, ele tem a 100 mil repetições dessa estrutura. Então, quando eu falo o que é um ácido hialurônico, são 50 a 100 mil dessa estrutura. Deixa eu slide. Olha aqui, ó. O ácido hialurônico é essa molécula. Ambos são a base da molécula de glicose. Só que essa aqui é uma glicose ligada numa amina, ligada num acetil. Acetilglicosamina. E aqui é uma glicose que tem um ácido carboxílico, que está marcado aqui em rosa, por isso que eu chamo de ácido glicose. Uma glicose que ganhou um grupamento ácido. Aqui é uma glicose que ganhou um grupamento amina, por isso aqui é glicosamina, isso aqui é ácido glicurônico. Mas ambos são derivados da glicose. O que é um ácido hialurônico, então? 50 mil repetições dessa estrutura, ligadas umas nas outras. Então agora, lembra que o amido era um colar onde cada pérola era uma glicose? O ácido hialurônico é um colar de pérolas, mas cada pérola é essa estrutura aqui, ó. Uma ligada num ácido hialurônico. Desculpa, uma glicosamina ligada num ácido glicurônico. Juntos e ligados uns nos outros 50 mil vezes, eu formo uma única molécula de ácido hialurônico. Olha o tamanho dessa molécula. Muitas vezes,
açúcar sulfatado. O que significa ser sulfatado? Ele é ligado no enxofre. E eu tenho dois açúcares importantes para vocês que têm essas sulfato de condroitina, o queratan sulfato, ó, o dermatan sulfato, que é um derivado do sulfato de condroitina, e o queratan sulfato. Gente, quando eu falo de interstício, de estrutura que sustenta as minhas células da pele, eu estou falando dessas estruturas aqui que são carboidratos. O ácido hialurônico, o dermatan sulfato, o queratan sulfato e o sulfato de condroitina. Essas estruturas, gente, elas podem formar polímeros assim, ó, não ramificados. É uma molécula ligada na outra, ligada na... O que é um ácido hialurônico? É aquela estrutura que eu mostrei para vocês, ligada em outra, um grande polímero. E ele também pode ter ramificações, ó, pode ter uma cadeia principal, e essa cadeia principal pode soltar um ramo. Aqui também um polímero, só que reparem que aqui o polímero está sendo formado por dois açúcares, ó. Um está representado em azul, outro em laranja. Aqui tem um em verde, um em azul, um em laranja. Ó, três açúcares diferentes formando um polissacarídeo. Aqui eu tenho dois. Aqui eu tenho o mesmo açúcar, ó, todos representados em amarelo. Esse aqui eu chamo de homopolímero, porque todos os açúcares do polímero são iguais. O amido é um homopolímero, porque é glicose ligado em glicose ligado em glicose. Já os glicosaminoglicanos, como ácido hialurônico, são heteropolímeros. Por quê? Porque é uma glicosamina ligada num ácido hialurônico, num ácido glicurônico. Uma glicosamina ligada num ácido glicurônico. Olha aqui, ó. Nos heteropolímeros, como o ácido hialurônico, é diferente do outro. Ó. Esse açúcar aqui tem um NH ligado. Esse outro não tem NH, ele tem um ácido carboxílico. Então, são dois açúcares diferentes formando o carboidrato, o polissacarídeo. Por isso que eu chamo ele de heteropolímero. Heteropolímero porque são dois açúcares diferentes formando ele. Lá, professor, eu estou achando muito confuso, não estou entendendo o que eu preciso conhecer essas estruturas. O que eu preciso conhecer, saber que a glicose pode ter ação da sua estrutura, ligar uma amina aqui na glicose, no lugar da hidroxila, e ela vira uma glicosamina. E essa glicosamina é base para eu formar o ácido hialurônico, o dermatan sulfato, o queratan sulfato e o sulfato de condroitina. Por que eu preciso saber isso, professor? Porque com essas estruturas vocês vão trabalhar o resto da carreira de vocês. Vocês vão aplicar isso aqui nas pessoas, vocês vão fazer procedimentos para estimular a produção dessas substâncias na pele das pessoas, para ficar mais hidratada, para ficar mais resistente, para melhorar a renovação celular. Às vezes vocês vão trabalhar em cima disso, e essas estruturas precisam estar bem conhecidas na cabeça de vocês. Aqui há uma tabela, ó, mostrando alguns carboidratos presentes na natureza. A gente tem a amilose e a amilopectina. A gente tem amilose e amilopectina, são os dois polímeros que formam o amido. Qual que é a função do amido, gente? Armazenamento de energia em plantas. Para nós, ele vai ser uma fonte de energia para a nossa dieta. Olha a celulose, ela também é um carboidrato. Qual que é a função dela? Ela faz parte da estrutura das células de plantas. Olha o peptidoglicano, ele é parte da estrutura da parede das bactérias. E por fim, ó, o ácido hialurônico, ele é um glicosamina. Qual que é a função dele?
Estrutura em vertebrados na matriz extracelular da pele e do tecido conectivo, que é o tecido conjuntivo. Viscosidade e lubrificação das articulações. Então, essa substância é importante nas articulações, no movimento, mas ela também é importante na estrutura da pele e do tecido conjuntivo, que são os alvos deles na prática clínica. Como eu falei para vocês, essa matriz extracelular ela é formada basicamente por colágeno, que é uma proteína, que nós vamos estudar no futuro, e ácido hialurônico, que é um carboidrato. Eu estou esse tempo todo querendo mostrar para vocês que eu posso polímeros de carboidratos, que são, por exemplo, glicoses ligadas umas nas outras, que formam um amido. Eu vou usar cada uma dessas glicoses na minha célula para gerar energia. E eu tenho polímeros formados, por exemplo, por glicosamina ligada em ácido glicurônico. O que são essas duas moléculas? São glicoses modificadas. Aqui é uma glicose que trocou uma hidroxila por amina e acetil. Outra glicose que no lugar da hidroxila tem um ácido carboxílico. Glicoses modificadas. Essa aqui é uma glicose que se modificou de um jeito e virou uma glicosamina. Esse aqui é uma glicose que se modificou de outro jeito e virou um amônico. Quando eu ligo uma na outra, eu tenho a estrutura básica do ácido hialurônico. O ácido hialurônico é 50 mil vezes a estrutura ligada uma na outra. Uma grande molécula, né? Que faz parte aí da estrutura dos nossos tecidos, da extracelular. Contato do mesmo jeito. Queratan sulfato também, ó. Queratan é importante para a formação da queratina. Queratina é uma molécula uma proteína que vai formar os nossos cabelos, as nossas unhas, que também são estruturas que são alvo da profissão de vocês. Condroitina sulfato também faz parte da estrutura dos nossos tecidos, da nossa pele, inclusive o dermatan sulfato, que é um derivado da condroitina. O nome já diz, né? Dermatan, faz parte da pele. Talvez a mais importante, né? Talvez não, o mais importante dos carboidratos que formam a estrutura da nossa pele e dos nossos tecidos em geral. Quem tem pouca familiaridade com esse. Ah, sim. Ó, quando eu falei para vocês, Luana, que isso eu já tinha repetido, depois que você perguntou já tem 10 minutos, né? Acho que eu já repeti, mas vou repetir de novo. Como eu tinha falado para vocês, os carboidratos formam polímeros. O que é polímero? Várias repetições da mesma molécula formando uma molécula gigante. Então, o que é o amido? Um polímero de glicoses. Né? Uma glicose ligada na outra, forma um grande polímero que é o amido. Só que a glicose modificada, as glicoses que são modificadas, como a glicosamina, por exemplo, elas também formam polímeros. Só que os polímeros de glicose eu chamo de amido ou de celulose. Já os polímeros de glicosamina, eu vou chamar de glicosaminoglicanos. São várias repetições de glicosamina. No caso do ácido hialurônico, ele é uma molécula de um tipo de glicosamina, a acetilglicosamina, ligada numa glicose modificada. Na glicose normal, eu teria uma hidroxila ligada nesse carbono. No ácido glicurônico, tem um ácido carboxílico no lugar da hidroxila. Então, eu mudei o grupo funcional. Na glicose tradicional era A. Aqui é um ácido carboxílico. Se eu ligar essa glicose modificada, que é o ácido glicurônico, na glicosamina, na acetilglicosamina, eu tenho a unidade básica que forma o ácido hialurônico. O ácido hialurônico são 50 mil vezes a repetição dessa estrutura. Eu vou escrever isso aqui.
O ácido hialurônico é um polímero com cerca de, pelo menos, 50.000 repetições da estrutura, 50.000 repetições da estrutura total formada por uma acetilglicosa ligada em um ácido glicurônico. Quem é a N-acetilglicosamina? E quem é o ácido glicurônico? Vou mostrar pela última vez. Na estrutura do ácido hialurônico, eu tenho uma acetilglicosamina, que é essa estrutura. Acetilglicosamina é uma glicose que tem uma acetilamina. Essa acetilglicosamina se liga, por uma ligação glicosídica, numa outra glicose modificada, que é o glicurônico, porque é uma glicose que no lugar da hidroxila tem agora um ácido carboxílico, então ela virou ácido glicurônico. Ácido glicurônico ligado em acetilglicosamina forma a unidade hialurônico. O que é um ácido hialurônico? São 50.000 repetições dessa estrutura. Aqui, desenhada de forma mais bonitinha, profissional. Uma glicose ligada numa amina e num acetilglicosamina, ligada num ácido glicurônico, que é uma glicose que tem um ácido aqui. Aqui, se vocês olharem, na condroitina sulfato, olha que bacana. Eu tenho um ácido glicurônico, a mesma molécula que tinha, um ácido glicurônico ligado numa glicose, amina, acetilglicosamina. Fala, professor, essa aqui está igual de baixo. O ácido hialurônico é igual a condroitina sulfato. Não, claro que não, né? Se fosse iguais, teria o mesmo nome. Qual que é a diferença do ácido hialurônico para a condroitina sulfato? Reparem que aqui, na condroitina sulfato, onde eu tinha uma hidroxila, no ácido hialurônico, aqui eu tenho uma hidroxila. Na condroitina sulfato, eu tenho um sulfato. Eu tirei o oxigênio e liguei um sulfato. Por isso que ele é chamado de condroitina sulfato. E se no ácido hialurônico eu tenho 50.000 repetições dessa estrutura, na condroitina sulfato eu tenho apenas 20 a 60 repetições dessa. Ela é muitas e muitas vezes menor do que um ácido hialurônico. Olha aqui no queratan sulfato. Tenho uma amina, uma acetil, uma glicose, também sulfatada. Então, eu tenho uma glicosamina sulfatada. Só que sulfatada num outro lugar, diferente do lugar onde estava sulfatado na condroitina. E no queratan, ele está ligado num isômero da glicose, numa galactose. Eu tenho uma galactose ligada numa glucosamina, modificada também, porque está sulfatada. Eu quero que vocês entendam que o ácido hialurônico, a condroitina e o queratan sulfato, eles são formados por moléculas que são oriundas da glicose, são glicoses modificadas, que formam números pequenos. O queratan sulfato tem cerca de 25 repetições dessa estrutura. No condroitina sulfato, são 20 a 60 repetições da estrutura. Já o ácido hialurônico é uma molécula gigantesca, são mais de 50.000 repetições dessa estrutura, ligadas umas nas outras. Certo, gente? Dúvidas do que nós falamos até aqui? Sim, Bruno, eu vou mandar esses slides para o Moodle para vocês. Até já devia estar lá. Vou... Eu já fiz isso.
eu coloco aqui os slides, vamos lá, nenhuma pergunta, gente? A aula fica muito estranha sem perguntas. Eu não faço ideia se vocês estão completamente perdidas, se estão entendendo. Quem está entendendo tem que ter alguma dúvida. Tem dúvidas? Abre um áudio aí, me manda alguma pergunta, ou pode escrever aí no chat. Qual que você quer copiar, Camila? Em qual página você estava copiando? O que eu escrevi sobre o ácido hialurônico? Ó, hialurônico é um polímero com cerca de 50 mil repetições de estrutura fundamental formada por uma N-acetilglicosamina ligada em um ácido glicurônico. Glicurônico é constante circunflexa. Certinho? Gente, eu vou postar para vocês agora. Eu vou dar uns 10 minutinhos de intervalo aí para vocês. Conseguiu copiar, Camila? Não. Ó, ácido glicurônico com cerca de 50 mil repetições de estrutura fundamental formada por uma N-acetilglicosamina ligada em um ácido glicurônico. Esse é o ácido glicurônico e esse é a acetilglicosamina. São glicoses modificadas, né? Que formam ácido glicurônico. Quando o meu polímero é formado puramente por glicoses, aí eu vou chamar ele de amido ou de celulose. Então, a amido é fonte de energia para a gente. A celulose não, porque a gente não tem celulose. Mas o amido a gente digere. A gente quebra a molécula, absorve as glicoses e as nossas células usam como fonte de energia. Já a amina, ela é uma glicose modificada, porque ela tem uma amina nessa posição e ela forma os glicosaminoglicânicos. Então vamos lá, gente. O que vai ser o trabalhinho? O trabalho para vocês, que eu vou passar para vocês agora depois do intervalo, eu vou dar 10 minutos aí, já vou passar um arquivo em Word com o trabalho. Nesse trabalho eu vou estar passando para vocês uma pesquisa sobre essas estruturas. Eu vou querer que vocês desenhem a estrutura básica do ácido hialurônico, do dermatansulfato, do queratansulfato e do sulfato de condroitina, que já estão aqui nos slides, né? São essas estruturas. Eu quero que vocês pesquisem primeiro qual é a aplicação prática dessas substâncias, como é que essas substâncias são usadas, especialmente em procedimentos estéticos, como é que elas são aplicadas, qual que é a função biológica delas. Eu vou colocar os tópicos para vocês estudarem. Dessa vez eu vou concentrar em duas moléculas, que eu acho que são mais relevantes para vocês. O sulfato de condroitina e o ácido hialurônico. Tá? Então, vamos fazer inicialmente dessas duas moléculas, sulfato de condroitina e ácido hialurônico. Mas, quem quiser depois fazer uma pesquisa sobre o queratansulfato, importante para a estrutura dos tecidos queratinizados,
unha é tecido queratinizado, cabelo é tecido queratinizado, dermatã sulfato, que é uma estrutura importante para a pele. Mas na pesquisa eu vou focar nas estruturas do sulfato de condroitina e do ácido hialurônico. Para vocês fazerem para um, para vocês fazerem para o outro também. Vocês vão ver que na prática profissional de vocês vão lidar com essas substâncias constantemente. Então é importante conhecer as propriedades físico-químicas, qual é a aplicação, se tem alguma doença relacionada à falta dessas substâncias, qual que é a importância dela no tecido, na pele, especialmente, que é o tecido alvo de vocês, tá bom? Então aguardem um pouquinho que eu vou só formatar aqui o arquivo do Word para eu mandar para vocês. Vou mandar aqui no Moodle, então vai ter aqui um trabalho com uma atividade para vocês. E além de estar no Moodle, eu vou mandar. Se vocês já quiserem, depois do intervalo, começar, eu recomendo que já comece. Se tiverem dúvidas, podem ir mandando, que até às 10 eu vou ajudando vocês a pesquisar. Cuidado com as fontes, tá? Se quiserem formar duplas, já me manda na dupla. Não, os trabalhos são sempre para entregar um depois. Essa última aula, esses últimos 50 minutos, vão ficar para vocês desenvolverem ele comigo ajudando. Então, me dar 10 minutinhos aí para eu mandar para vocês aqui o arquivo. Se quiserem perguntar alguma coisa nesse período, pode abrir o áudio aí e me perguntar.
Meninas, estou de volta. Estão me ouvindo? Acabei de mandar lá no grupo e também coloquei no Moodle o trabalho sobre carbonos, os ácido hialurônico e sulfato de condroitina. Então, explicando para você aqui, ó, vocês vão entrar aqui no Moodle, ó, tem o trabalho aqui, podem clicar, tem aqui o trabalho para vocês baixarem, mas eu acabei de mandá-lo também para vocês no grupo do WhatsApp. Podem baixar por lá. Quando abrirem, vocês vão ver que é um trabalho bem simples, um trabalho de pesquisa, mas eu queria que vocês fizessem muito bem feito, porque é uma substância várias vezes, né? Vocês vão trabalhar aí pelo resto da carreira de vocês, então precisam conhecer bem. Vou fazer uma pesquisa sobre ácido hialurônico e sobre sulfato de cloruro, uma nota parcial, que vai ser somada para a nota de primeiro VA de vocês. A data de entrega é segunda-feira que vem. Pode fazer digitado, o que você converte em PDF, posta no Moodle, tira foto, transforma em PDF, posta no Moodle. Eu quero que vocês coloquem, tanto para o ácido quanto para o sulfato de condroitina, a estrutura química, destacando as diferenças entre um e outro, pode pôr colorido. Aqui lá já tem essa informação, né? Ácido hialurônico e o sulfato de condroitina, a estrutura base de ambos, e está inclusive colorido a diferença que existe entre um e outro, que é basicamente só essa presença desse sulfato aqui. Ó. Por isso que um é sulfato de condroitina, o outro é ácido hialurônico. Além disso, vocês vão falar quais são as funções biológicas no corpo humano, especialmente na pele, tanto do ácido hialurônico quanto da condroitina, vão pesquisar qual que é a importância dessas duas substâncias na pele, ou para o corpo humano em geral, mas especialmente na pele. Se existem doenças provocadas por falta de ácido hialurônico ou sulfato de condroitina, qual que é a consequência disso na pele, ou para o corpo em geral, da falta de ácido hialurônico ou de sulfato de condroitina. Por fim, é o uso clínico, tá? Vamos descrever para que a gente usa na clínica, especialmente na estética, que é a área de vocês, qual é a finalidade do uso de ácido hialurônico e sulfato de condroitina. Para tratar o quê? Com qual objetivo? Vocês vão descrever aqui. E, por fim, como é que você aplica? Como é feita a aplicação de ácido hialurônico e como é feita a aplicação de sulfato de condroitina. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer um do básico. Ah, professor, eu vou fazer isso aqui bem de qualquer jeito e entregar nas coxas, porque eu estou sem tempo. Para esse tema aqui, a gente não faça isso, porque, como eu disse, é um tema de muita relevância para a prática de vocês. Então, para esse tema aqui, façam de forma detalhada, tá bom? O mais detalhado possível esse trabalho, e vocês vão postar ele na semana que vem. Dúvida, gente? Vou encerrar aqui a gravação.